de Cássia Martins, faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo do encontro com o Evangelho. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma prece e convidamos a todos a nos acompanhar. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, nosso anjo guardião, amigos espirituais da divulgação da doutrina espírita, nossos queridos Rafael, Birajara, Francisco e a nossa patronessa Teresa d'Ávila, e acima de tudo de todos, lembremos do nosso Pai, justo e bom, pedindo a toda essa coisa de espíritos que em nome dele nos sustentam e nos amparam, para que possamos ser úteis na noite de hoje, possamos trazer o Evangelho da melhor maneira possível, como o Senhor Jesus deseja que chegue a todos os nossos corações. Graças a Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, item 8, Obediência e Resignação. Nós, particularmente, gostamos muito dos conceitos, dos significados das palavras que muitas vezes facilitam o nosso entendimento do texto e da ideia. Então, obediência é a qualidade de ser obediente, de ser submisso, uma submissão completa, estar de conformidade, viver de conformidade às regras da situação. E resignação é a submissão à vontade de alguém, renúncia a um lugar, a uma função. É a aceitação dos sofrimentos da nossa existência, a aceitação das circunstâncias sem revolta, sem reclamação. E Lázaro, no item 8, ele começa assim: a doutrina de Jesus ensina por toda a parte obediência e resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Talvez você já tenha ouvido dizer que aquele que é obediente e é resignado é um fraco, não tem vontade própria, obedece sem questionar, obedece cegamente. Mas aqui Lázaro nos traz muito mais do que uma ideia material da obediência e da resignação, como o próprio significado nos traz, mas ele fala da questão da vontade. Ele fala em obedecer e ser resignado de acordo com a sua vontade. Muitos obedecem por medo de uma consequência equivocada ou de uma consequência ruim. Muitos se resignam porque não têm força ou porque acham que merecem aquela situação. Então Lázaro nos dá uma ideia muito maior do que essas ideias materiais. Ele nos diz que a obediência e a resignação constituem uma virtude, constituem virtude. E quando a gente fala de vontade, a gente lembra também de Lázaro, no capítulo 17, item 7, quando ele diz assim: o dever do coração, quando fielmente observado, eleva um homem. E aí ele fala na questão do coração. E continuando o texto, Lázaro nos diz assim: a obediência é o consentimento da razão. E o que é a razão? De acordo com as nossas pesquisas, a razão é a capacidade de avaliar com correção, com discernimento. É um bom senso, é um juízo, é a lei moral, é a justiça, é um pensamento moral em sua função de orientar a conduta humana. Então ele diz que a obediência é o consentimento da razão, é o consentimento da justiça, é o consentimento desse juízo, desse bom senso. E nós que somos espíritas, temos a consciência de que somos espíritos imortais, levamos em consideração a vida passada, a vida presente e a vida futura. A gente sabe que Deus é justo e bom, sempre, o tempo todo. Podemos não entender, podemos não concordar, mas Ele é justo e bom o tempo todo. Então, se vivemos situações complicadas, entendemos que há
um objetivo naquela vivência, há uma causa daquela vivência e há uma consequência daquela vivência, aí a gente pensa nessa questão da justiça, da razão, né? De que eu estou vivendo aquela situação, devo obedecer a ela, porque tem uma razão de ser, porque se Deus permitiu que eu vivenciasse aquela situação, é porque há um objetivo. Deus sempre quer o nosso bem. Nós, muitas das vezes, não conseguimos entender quando portas se fecham, quando janelas se fecham e parece que estamos estagnados. Mas há um bem maior por trás de toda essa situação. E é exatamente isso que Lázaro nos fala. A obediência é o consentimento da razão. E ele continua. E a resignação é o consentimento do coração. E a gente foi procurar, né, o conceito de coração, além do órgão vital, né, para a sobrevivência do nosso corpo físico, existem outros significados, outros conceitos em relação ao coração. É o berço do sentimento, é o feitio moral, é o caráter e a índole. Por semelhança, coração também é alma, espírito e essência. Então, a resignação é o consentimento do coração. E aqui, logo no início, ele fala que são virtudes muito ativas. O obediente e o resignado, sobre esse aspecto espiritual, sobre essa visão espiritual, né, elas são ativas. Por quê? Porque você, apesar de ser resignado, de entender toda essa situação, você continua caminhando. Não é porque você não conseguiu uma determinada situação que você vai cruzar os braços e não vai fazer mais nada. Não é porque você não conseguiu passar num concurso que não existirão outros. Se você não conseguiu se desenvolver na sua carreira sobre aquele aspecto, você pode procurar outros aspectos, né? Existem profissões, as profissões te dão opções de trabalhar em vários lugares, sobre vários aspectos, em determinadas áreas. Então, muitas das vezes queremos uma área, mas às vezes não conseguimos. Então, por que não olhar outra área? Por que não seguir adiante? Não é ficar sentado esperando que as coisas mudem. Na verdade, quem precisa mudar somos nós, porque nós podemos mudar. Nós, às vezes, não conseguimos mudar as situações, muito menos as outras pessoas. Então, aqui Lázaro nos diz nessa questão de que a obediência e a resignação, elas são ativas. Eu posso continuar a viver aquela situação, que muitas das vezes é dolorosa, é difícil, eu não me revolto, porque eu entendo que há todo um contexto do passado, do presente e do futuro que me faz vivenciar aquilo ali. Eu tiro o melhor proveito daquilo ali, mas eu tenho que perceber que aquilo não faz com que eu fique parada. Hoje, com o avanço da tecnologia, vários companheiros nossos com doenças graves conseguem viver, conseguem adaptar a sua vida àquela dificuldade, àquela porta fechada, àquela janela fechada, mas tem sempre uma frestinha que a gente pode abrir, tem sempre um basculhante que a gente pode olhar. E a visão espírita nos traz todas essas possibilidades, né? E aqui ele continua: as duas forças são ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então, nós não devemos nos revoltar diante das dores, das dificuldades, porque sabemos que há um objetivo útil de engrandecimento. E aí a gente lembra do livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, que nos fala da questão do arrependimento, da expiação e da reparação. São esses processos, e isso é movimento, isso é um processo de crescimento. Voltamos aqui na Terra, voltamos à Terra, vestimos um corpo físico para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso crescimento, à nossa evolução. E é uma atividade constante. Através da consciência espiritual, nós pedimos para voltar, nós pedimos para organizar a nossa vida de tal maneira para que a gente possa voltar e a gente possa
se corrigir. A gente está falando em questão a obediência e resignação como virtudes. E muitas das vezes as pessoas veem só a questão do material. E aí a gente deixa no ar, né, como um trabalho para casa, como uma reflexão, né? Estamos obedecendo a quem? Estamos obedecendo a uma convenção social ou estamos obedecendo a Deus? Eu preciso me comportar como a grande maioria da sociedade se comporta? Eu preciso fazer o que todo mundo faz? Eu preciso me vestir? Eu preciso andar? Eu preciso falar? Eu preciso comer? Eu preciso assistir tudo o que todo mundo assiste? O que está, digamos assim, nas mídias sociais? Ou eu obedeço à lei de Deus, que está dentro da minha consciência, está em mim? É claro que nós, espíritos imortais, ao longo das nossas reencarnações, vamos tomando consciência dessa lei, vamos aprendendo a ler essa lei, mas já despertamos, estamos aqui em pleno domingo, né, com início às 18 horas, lendo, estudando e falando sobre o Evangelho. Então, algo despertou. Então, a quem estamos obedecendo? As convenções sociais ou a Deus? E nós vamos trazer a nossa querida patronese, Teresa d'Ávila, num momento muito difícil da sua vida, no livro da vida, quando ela nos conta, né, de suas doenças. Ela passou um período de doença muito, muito grave durante um tempo longo, considerado longo, e ela nos fala que as suas dores eram violentas. Ela fala da violência das suas dores. Então vocês imaginam, né, usar uma palavra, né, com a violência, né, dizendo da violência das suas dores. Mas ela também nos fala que a oração que ela aprendeu a desenvolver, que ela aprendeu, né, em vários níveis de profundidade, ela entrava em contato com Deus e ela se conformava. Ela sentia um alívio, a conformação, a obediência, a resignação sem revolta dava para ela firmeza para que ela pudesse seguir adiante. E esse período de doença passa, coisas grandiosas ela consegue fazer para ela e para aquelas principalmente que estão ao redor dela, e ela deixa tudo isso para que hoje a gente pudesse estar aqui falando um pouco dela e se espelhando na sua força, na sua obediência e na sua resignação. Seguindo mais um pouquinho, para a gente ir caminhando para o final, né, Lázaro no segundo parágrafo ele fala: cada época é marcada pela virtude ou pelo vício que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. A indiferença moral, companheiros, é muito triste. A indiferença em si é uma situação muito triste. Preferimos que alguém brigue conosco, né? Que alguém converse conosco, que alguém discuta no sentido de perceber que nós estamos vivos e que nós estamos pensando e que nós podemos trocar, né? A questão da discussão saudável, mas a indiferença é muito pior. É como se o outro não existisse. E muitas das vezes passamos assim, sem olhar o outro. Triste é quando estamos dentro de casa e não conseguimos nem enxergar aqueles que caminham conosco nesta presente reencarnação. Então, companheiros, lembremos de Teresa, que apesar das dores absurdas, ela seguiu adiante, obediente e resignada, crescendo, evoluindo, dividindo o seu saber, dividindo o seu aprendizado, o seu contato com Deus através da oração. E que a gente possa aproveitar o avanço tecnológico. Nós estamos aqui utilizando esse avanço tecnológico, mas que possamos aproveitar esse avanço tecnológico para ajudar a enxergarmos uns aos outros. Não que o outro enxergue o outro, mas que todos nós possamos nos enxergar, principalmente aqueles que estão a caminho conosco, porque nós não sabemos quando estaremos juntos. É uma grande incógnita. Então, que a gente possa aproveitar o aqui e o hoje. E lembremos das leis de Deus. Elas sempre se fazem presentes. Perguntemos à nossa consciência se eu devo ou não fazer aquilo. E
possamos viver desse jeito que o Pai, através do Senhor Jesus, tem nos ensinado há mais de 2000 anos. Vamos à nossa prece final. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui, estudando o Teu Evangelho. Envolva, Senhor, a todos os corações unidos, encarnados e desencarnados, e que possamos, através do início desta semana, lembrar de Ti, do Teu amor, de tudo aquilo que o Senhor nos trouxe, para que possamos, a cada dia, nos transformarmos, nos conhecermos, nos modificarmos, amealhar conhecimentos, desenvolver sentimentos, que possamos distribuí-los a todos aqueles que passarem por nós. Abençoa-nos, Senhor Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Uma semana de paz, queridos companheiros. Paz e bem a todos os corações.